Então, vou trocar aqui a câmera para a gente começar a aula, tá, gente? Tem que dar esse pequeno problema de iluminação, que eu acabo puxando demais a iluminação. Opa, tá de cabeça para baixo para vocês, né? Quer o corretivo? Tá dando para ver certinho, gente? Então, eu coloquei aquele dali, mas eu vou começar. Os primeiros exercícios que eu vou fazer é de identificação de funções. Então, eu coloquei aqui também para a gente relembrar as funções. Então, nós temos, primeira coisa, hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono. Então, não vou nem escrever ele. E eu vou dividir assim, gente. Funções que têm oxigênio e funções que não têm... Desculpa. Funções que têm oxigênio e funções que têm nitrogênio. Nós temos essas funções aqui, ó. Eu coloquei só as mais comuns. Não vou dizer importantes, né? Porque todas são importantes. Mas as mais comuns. Então, vou começar pelas funções que têm oxigênio. Eu acho que está muito claro ainda. Acho que agora está melhor. Está menos claro. Então, aqui, primeiras funções que têm oxigênio. Começar, esse aqui é um álcool. Temos uma hidroxila ligado a um carbono saturado, que é o carbono que faz 4 ligações simples. Então, carbono saturado é um carbono que tem 4 ligações simples. Então, se eu tiver uma hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado, nós temos a função álcool. Se você tiver uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, no caso aqui eu coloquei uma dupla ligação, a gente vai ter um enol. Se você tiver uma hidroxila ligada a um anel aromático, que é esse ciclo aqui com 6 carbonos, eu vou ter um fenol. Então, álcool, hidroxila ligada a carbono saturado, enol, hidroxila ligada a carbono insaturado, e fenol, hidroxila ligado a anel benzênico. Outras funções, a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui, ó, C dupla O, se chama carbonila. No caso aqui eu tenho uma carbonila, e no carbono da carbonila eu tenho um hidrogênio. Isso aqui é um aldeído. Um aldeído. Outro que tem carbonila é a cetona. Que eu tenho que o carbono da carbonila, C dupla O aqui, ó, ele está entre 2 carbonos. No caso aqui, eu tenho uma cetona. Já o carbono da carbonila do aldeído tem que ter obrigatoriamente um hidrogênio ligado a ele.
O outro que nós temos é quando a gente tem um oxigênio, ó, esse oxigênio, ele está entre dois carbonos, a gente tem o oxigênio se comportando como um heteroátomo. E, nesse caso aqui, eu tenho a função éter. Tenho melhorado, acho que agora na qualidade, né? Gente, a live fica salva sim, tá? Mas é bom vocês acompanhar para aqui agora, porque aí se você tiver dúvida, eu respondo a sua dúvida, né? Só você colocar aqui no chat, que eu tô olhando o chat, tô explicando, mas eu tô lendo o chat, para caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então, eu tenho o éter, que é quando o oxigênio está entre dois carbonos. O oxigênio é um heteroátomo. Nós temos isso aqui, ó, que é esse C dupla O com o OH. O C dupla O é carbonila. O OH é hidroxila. Quando tá tudo junto, é carboxila. Então, C dupla O e OH, isso aqui é uma carboxila. E a função é ácido carboxílico. Então, C dupla OH, ácido carboxílico. Repare que aqui eu tenho algo muito parecido com ácido carboxílico, ó. C dupla O. Só que aqui, ao invés de ser OH, é OC. Isso daqui é um éster. Então, é bem parecido com o ácido carboxílico, só que no lugar do hidrogênio é outro carbono. Seria um éster. Essas que eu acabei de falar são as funções oxigenadas mais comuns. Só que a gente tem também funções nitrogenadas. Aí as duas mais comuns são essas daqui. E reparem, ó, que eu tenho algo muito parecido com o éster aqui, ó. C dupla O, só que no lugar desse oxigênio aqui, ó, é o nitrogênio. Então, eu tenho nitrogênio, isso aqui é uma amida. E quando eu tenho nitrogênio ligado a pelo menos um carbono, repare que eu coloquei 3 ligações do nitrogênio, pelo menos uma dessas ligações tem que ser com carbono. E isso aqui é uma amina. Essa aula aqui, ó, tá no canal. Se você tiver dúvida, você pode ir lá ver e assistir a aula novamente, tá? Que foi a última aula que a gente fez. E aí eu selecionei alguns exercícios e vou começar pelos exercícios que falam sobre identificação de... Começar não, desculpa, porque eu coloquei aqui primeiro um outro, né? Então vou começar por esse aqui que já tá aqui na frente. Mas eu coloquei alguns que é de identificação de funções, que são para identificar se é um ácido carboxílico, se é um éter, se é um álcool, se é um fenol, coisas do tipo. Então, vou começar por esse exercício aqui, que, ó, quantos hidrogênios o triptofano possui? Então, eu tenho a fórmula aqui do triptofano e eu vou contar a quantidade de hidrogênios. Só que antes de contar a quantidade de hidrogênios, eu preciso, nessa fórmula estrutural aqui, identificar os carbonos. Porque se você reparar, a gente está com uma fórmula estrutural que é aquela fórmula que coloca os hidrogênios ocultos, que a gente costuma chamar de linhas, fórmula de linhas, uma coisa assim. Uma coisa assim não, é assim. Então, eu vou primeiro marcar os carbonos que tem os hidrogênios que não estão aparentes, né? Só para a gente começar a contar eles. Então, ó, cada vértice aqui é um carbono. Então, eu vou estar circulando os carbonos. Cada quininha, toda vez que tiver encontro de duas linhas, eu tenho um carbono. Então, aqui, aqui. Reparem que essa daqui está um pouquinho mais grossa, gente, mas não faz diferença, tá? É como se fosse uma linha só, não faz diferença. Aqui.
e aqui. Então, marquei onde tem carbono, e a gente vai sempre lembrar que o carbono faz sempre 4 ligações. E as ligações que não estão mostrando é porque são ligações com o hidrogênio. Então, vou começar a contar esses hidrogênios que não estão aparentes aqui, porque eu consigo ver outros hidrogênios, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Eu não posso esquecer deles. Então, vou começar por esse carbono aqui da direita. Esse carbono, ele tem uma ligação, que é essa aqui, 2, 3, 4. Como ele faz 4 ligações, não tem mais nenhuma ligação aqui que seja hidrogênio, porque já está mostrando todas as 4 ligações dele. Vamos para o próximo, esse aqui. Só, ó, tem uma ligação aqui, 2, 3. 3 ligações quer dizer que está faltando uma. Essa que está faltando é um hidrogênio que não está escrito. Esse daqui. Isso, Amanda. A linha mais grossa não significa... Na verdade, a linha mais grossa, ela tem um significado. Mas é um significado espacial. É que, no caso, essa parte aqui... essa parte aqui tá para frente. Mas não muda em nada o significado da ligação. Então, apesar dela estar mais grossa, ela é uma ligação normal. É uma ligação, no caso aqui, ligação simples. Tem algumas que aparecem um tracejadinho, que também é a mesma coisa, só está representando, no caso, o tracejado está representando que está para trás. No caso, esse aqui que está mais grossa, está representando que está para frente, e o outro que está para trás. Mas não faz diferença na hora da gente olhar, tipo, quantidade de ligações. Não faz, né? Nenhuma diferença, tá? Só resumindo, tem significado, mas para a quantidade de ligações não influencia. Nada. Então, vamos aqui nesse carbono daqui da ligação mais grossa, né? Então, eu estou vendo uma ligação, 2 ligações. Se tem só 2, está faltando 2, que são 2 hidrogênios que estão ocultos. Esse daqui, uma ligação. Essa segunda ligação aqui, ó, é desse carbono também, tá? Ó, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio. Esse aqui de baixo. Uma ligação, 2 e 3. Então, tem um hidrogênio faltando para completar 4 ligações. Aqui, 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio. Nesse aqui agora. 1, 2, 3. Opa, 3, então tá faltando um hidrogênio. Agora aqui. 1, 2, 3. Tá faltando um hidrogênio. Esse. 1, 2, 3, 4. Não tá faltando hidrogênio. E o último aqui. 1, 2, 3. Tá faltando um hidrogênio. Então, agora, eu já coloquei os hidrogênios que estavam faltando. Não é que estavam faltando, é que estavam ocultos. E agora eu só vou contar, porque a pergunta é quantos hidrogênios tem nessa fórmula. Vou contar. Vou pegar uma outra aqui para a gente não se perder. Então, 1, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, tô tampando, né? 10, 11, 12. Então, tem 12 hidrogênios no triptofano.
Dúvidas? Então, vamos passar para a próxima. A próxima questão, eu não coloquei os enunciados das questões aqui, porque ia ocupar muito espaço, e eu precisava, na verdade, era da estrutura, da forma estrutural. Então, vou ler aqui essa questão. Nossos corpos podem sintetizar 11 aminoácidos em quantidades suficientes para pessoas necessitadas. Para nossas necessidades, desculpa, gente. Não podemos, porém, produzir as proteínas para a vida, a não ser ingerindo os outros 9, conhecidos como aminoácidos essenciais. Assinale a alternativa que indica apenas funções orgânicas encontradas no aminoácido essencial fenilalanina, mostrado na figura abaixo. Vocês vão reparar que esse negócio de química orgânica tem os nomes tudo estranho. Então, fenilalanina. Então, esse aqui é a fenilalanina. Nossa, não sei nem dobra a língua. Fenilalanina. Lalanina. Foi. Então, esse composto, ele está perguntando quais são as funções orgânicas encontradas nele. Então, a primeira coisa que eu vou olhar, pelo menos quando eu faço identificação de funções orgânicas, é caçar átomos que não são carbono nem hidrogênio. Porque só carbono e hidrogênio é hidrocarboneto. Então a gente já sabe que é hidrocarboneto. E aí eu tô caçando aqui, eu vejo oxigênio, oxigênio, nitrogênio. Então aí eu vou por exclusão. Ó, eu tenho nitrogênio aqui. Nitrogênio, as mais comuns são amida e amina, que tem nitrogênio. Aí eu vou comparar. O carbono que está ligado, ó, esse é o carbono que está ligado ao nitrogênio. Ó, o nitrogênio. E aqui o nitrogênio. Então, o carbono ligado ao nitrogênio, se tiver dupla O, se ó, nitrogênio ligado a carbono. O carbono, se tiver dupla O, é amida. Se não tiver, porque esses carbonos aqui não tem dupla O, é amina. Aí eu vou olhar, ó. Esse carbono, ele tá ligado a esse e a esse. Então, esse carbono aqui, ele não tem dupla O. É esse aqui que tem dupla O. Mas esse aqui não tem. E aí, no caso, esse nitrogênio aqui é uma amina. Respondendo a pergunta, vai ter lista de presença sim. Eu vou postar lá no Google Sala de Aula no final da aula, tá? Retomando, esse NH2 aqui, isso aqui é uma amina, porque o nitrogênio está ligado a um carbono e esse carbono não tem dupla O. Então, amina. Eu posso também olhar aqui, ó, que tem oxigênio, ó, dupla O. E aí tem vários que tem dupla O, gente. A gente tem que olhar. A gente pode ver se é uma amida, que ter dupla O, a amida tem. Só que aqui é oxigênio e não nitrogênio. Então não pode ser amida. O éster também tem dupla O. Tá aqui, ó, dupla O. Como que eu vou identificar se é um éster ou não? Deixa eu ver. Vou tentar encaixar aqui agora. Foi. Ó, esse aqui é uma dupla O. OH. O éster é C dupla O. COC. Então aqui não é um éster. Ele é um ácido carboxílico, olha. C dupla O. Então aqui é o carbono, dupla O. E no mesmo carbono, um OH. Isso daqui tudo é um ácido carboxílico. E aí você poderia fazer comparações.
Gente, esse aqui é uma transmissão minha, tá? Eu vou passar uma lista de presença e não vai ter palavrinha-chave, não. Esse aqui é o ácido carboxílico. Eu poderia olhar, porque essa daqui, ó, C dupla O, poderia ser um aldeído, poderia ser uma cetona, mas não é, porque tem OH aqui na cetona. Tem que ser carbono dos dois lados, e no aldeído de um dos dois lados tem que ser somente hidrogênio. Então não pode ser aldeído. O OH sozinho, lembra que, ó, para ser álcool tem que ser um carbono que só tem ligação simples, aqui tem ligação dupla, não pode. O enol não tem esse oxigênio aqui, e nem o fenol. Então, esse aqui é um ácido carboxílico. Você vai fazendo comparações até você pegar o ritmo. Próxima questão. Fala o seguinte. Usado na... tá aqui, ó, a questão. Usado na fabricação de protetores solares, o composto 2-hidroxi-4-metoxi-benzofenona está representado abaixo. Assinale as funções orgânicas presentes no composto. Então, de novo, eu vou caçar as funções orgânicas. Eu já consigo ver e identificar os oxigênios. Ó, tem oxigênio aqui, aqui e aqui, né? Já vou circulando e a gente vai classificar. Ó, começar por esse aqui. Esse aqui é um oxigênio que ele tá entre um e entre outro carbono, entre dois carbonos. Se eu for lá na nossa colinha, eu vou perceber que o oxigênio entre dois carbonos é um éter. Então, o éter tem oxigênio entre dois carbonos. Esse daqui, o que eu vou falar agora, geralmente é o que vocês mais gravam, que é o fenol, que é a hidroxila ligado ao anel aromático. O anel aromático, ele pode ter essas duplas alternadas, dupla simples, dupla simples, dupla simples, ou ser desenhado uma bolinha nele. Eu desenhei a bolinha, mas poderia ser duplas alternadas. Então aqui, ó, eu desenhei o fenol com a bolinha, mas eu poderia ter desenhado, no caso, o anel aromático, poderia ter desenhado assim também, que é a mesma coisa. Então essa hidroxila está ligado ao anel aromático. Então isso aqui é um fenol. E a outra aqui que tem oxigênio, ó, é o carbono fazendo dupla com o oxigênio. Vou pegar o outro aqui. Então, carbono dupla com oxigênio. Que poderia ser ou um aldeído ou uma acetona. Como esse carbono aqui, ó, está entre dois carbonos, esse e esse está ligado a dois carbonos, isso aqui, ó, é uma cetona. É uma cetona. Então, nós temos três funções presentes nesse composto, que é cetona, fenol e éter. Alguma dúvida? Essa parte de identificação, gente, é um pouco questão de prática. Você vai fazendo exercício, você vai pegando o jeito de identificar as funções.
a última questão que eu coloquei para identificação de funções. Lembra, só pegando o gancho da dúvida da Amanda, aqui, ó, tá vendo que essa ligação aqui, ela tá mais grossa. É uma ligação só. Para ser duas, tem que ser 2 traços, tá? Ou se for uma tripla, tem que ser 3 traços. Aqui, como só tem um traço, só que ele é mais grossinho, a gente lê como uma ligação normal. E essa daqui, ó, tá vendo que ela é tracejadinha? Ela tem o mesmo formato triangular que essa, só que ela é tracejada, ela não é cheia, não é toda preenchida. Então, isso aqui é só para representar que o hidrogênio está para trás e o OH está para frente dessa estrutura aqui. Então, na verdade, é só uma representação espacial que a gente faz das fórmulas. Mas isso aqui também é uma ligação. Não é uma ligação 1, 2, 3, 4, quíntupla, sei lá, uma coisa assim. Não é isso não, tá? A quantidade de tracinhos não diz quantas ligações, não. É uma ligação só. E aí agora a gente vai assinalar, ó, as funções presentes nessa vitamina, que é a vitamina B5. Então, vamos começar a assinalar as funções. Vou circular, ó. Eu vejo aqui, ó, oxigênio, nitrogênio. Aqui eu tenho oxigênio. Aqui eu também tenho oxigênio. E aqui também. E agora eu vou classificar cada uma desses aqui que eu circulei. Toda vez que eu tiver, eu tenho aqui o carbono. Esse carbono está fazendo uma dupla com o oxigênio e também está ligado a uma hidroxila. Isso aqui é um ácido carboxílico. Nesse que tem o nitrogênio, eu tenho nitrogênio, ó, e eu circulei separado, tá vendo? Tem o nitrogênio ligado a um carbono que tem dupla com oxigênio. Isso daqui, ó, caracteriza uma amida. Ó. Nitrogênio, que é esse aqui, ligado a um carbono que tem dupla com oxigênio. Isso daqui, na verdade, é uma coisa só. E é uma amida. Então, não são 2 funções, sim, na verdade, uma só. Então, tem que tomar cuidado para você não classificar errado. Poderia colocar isso aqui como uma outra função, isso aqui como uma outra função. Na verdade, é uma função só. Então, dúvida da Jussana. Como que eu diferencio a cetona do ácido carboxílico? Você vai diferenciar a acetona pelo seguinte, a acetona do ácido carboxílico. O ácido carboxílico sempre vai ter OH. A acetona não pode ter. A gente costuma dizer, na verdade, que a acetona ela tem uma carbonila no meio da cadeia. O ácido carboxílico não. Ele é um ácido, ele é sempre encontrado na ponta da cadeia. Ó, tá vendo aqui? Ó, tá na pontinha da cadeia. É um ácido carboxílico. Não quer dizer que é só o único jeito de diferenciar, tá? Porque a acetona, ela tá mais pro meio da cadeia. Ela não pode estar na ponta, porque toda acetona tem que ter pelo menos 3 carbonos. O carbono da dupla e os carbonos do lado. Então, toda acetona tem que ter pelo menos esses 3 carbonos. Já o ácido carboxílico, não. O ácido carboxílico, ele sempre está aqui na ponta. Por que ele sempre está na ponta? Porque, ó, o carbono do ácido carboxílico, que é esse aqui, ó, ele faz dupla O e OH. Então, das ligações do carbono, eu já usei 1, 2, 3. Só falta uma.
Então, não tem como o ácido carboxílico ficar no meio da cadeia. Ele sempre vai estar na pontinha. Você pode confundir ele também com aldeído, porque o aldeído é bem parecido. O aldeído também é uma função de ponta de cadeia, que vai ter é só esse detalhezinho diferente. Ó, aqui é o H e aqui é H, mas são bem parecidos também. Já a acetona não. Ela só tem a dupla O e perto dela tem que ter carbono. Não pode ter mais nada. Então aqui eu acho mais fácil também ver você se confundir com o aldeído. Porque o aldeído, detalhezinho, é esse oxigênio. Ó. Esse oxigênio que tem a mais que o aldeído. E o aldeído também é uma função de ponta de cadeia. Só tem como fazer o carbono dele, só tem como fazer ligação com outro carbono. Não tem como fazer ligação com 2 ou 3 carbonos. Deu para resolver sua dúvida, Jussanan? Então, mas isso aqui também é uma questão de treino. Você ficar praticando, identificar. Porque conforme você vai pegando a prática, vai ficando muito mais fácil. Quando a gente começar a ver função por função, vocês vão acabar decorando mais fácil também. Então a gente está fazendo um geral aqui só para você saber identificar e depois a gente vai passar função por função. Aí você vai ver com mais frequência, vai ficar mais fácil também de identificar, diferenciar elas, tá? Pegar essa daqui que eu circulei de azul, ó, eu tenho um OH ligado a um carbono, e esse carbono está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4 ligações. Se é um carbono saturado, isso aqui é um álcool. E o último aqui de verde é um OH também, uma hidroxila, que está ligado a um carbono, esse carbono aqui, que faz 1, 2, e tem 2 hidrogênios aqui que não estão mostrando, 4 ligações. E então isso aqui também é um álcool. Então, na vitamina B5, nós temos a função ácido carboxílico, amida, álcool e álcool. De identificação de funções, eu coloquei só essas questões. Então, só para dar uma ideia de como que a gente faz, mas é sempre bom você ter sua colinha do lado e ficar comparando. Então, é um trabalho realmente de praticar, né? Não tem muito segredo. E conforme o tempo for passando, vocês vão perceber que vocês vão acabar decorando tudo sem problema nenhum. Alguma dúvida, gente? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão que fala o seguinte: um alcano com 8 átomos de hidrogênio possui quantos átomos de carbono? Então, eu fiz uma outra colinha aqui, né, para lembrar sobre as fórmulas gerais dos hidrocarbonetos. Então, esse aqui não são todos os tipos de hidrocarbonetos, são apenas os que têm fórmula geral, tá? Então, nós temos o alcano H2N mais 2, o alceno
que tem fórmula geral CnH2n, o alcino, que é CnH2n menos 2, o cicloalcano é CnH2n, o cicloalceno é CnH2n menos 2, e o dieno também é CnH2n menos 2. E aí, o que vocês vão olhar é o seguinte, é que, por exemplo, o alcano é o único que tem essa fórmula geral aqui. Mas, por exemplo, o alceno, ele tem a mesma fórmula geral que o cicloalcano. Então, a fórmula geral, ela vai te dar, em alguns casos, só uma ideia de qual classificação desse hidrocarboneto. E ele não vai te dizer certinho qual hidrocarboneto que é, não. E não se preocupem com isso. E já, ó, repara que CnH2n menos 2 é fórmula geral de 3 hidrocarbonetos, alcino, cicloalceno e dieno. Então, a gente tem a mesma fórmula geral para essas classificações. Voltando aqui à minha questão, a minha questão fala que é um alcano, que tem 8 átomos de hidrogênio. Então, todo hidrocarboneto, ele tem uma fórmula que é CXHY. No caso, X é a quantidade de carbonos e Y é a quantidade de hidrogênios, tá, gente? Nesse exemplo aqui, eu quero saber quantos átomos de carbono. Então, eu quero achar o X aqui. Então, vou descobrir o X, só que eu já tenho o hidrogênio, que é 8, que é o Y. Só que na nossa fórmula geral, a gente está utilizando que é CnH, no caso, como é um alcano, é 2N mais 2. Então, 2N mais 2 é 8. A gente pode fazer isso, ó. No caso, isso daqui, ó, corresponde a 8. E eu preciso achar o N. Então, 2N mais 2 é igual a 8, nesse caso. Vou resolver essa equaçãozinha. 2N, como aqui está somando, vai para o outro lado subtraindo. 8 menos 2, no caso 8 menos 2 dá 6. N vai ser 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, a quantidade de carbono é 3. São 3 átomos de carbono, que é a nossa resposta. Essa questão aqui de baixo, ele dá uma fórmula e pergunta o que ele pode representar. Essa questão aqui eu coloquei e ela era de marca X, né? Eu não coloquei as alternativas aqui, mas eu vou explicar a questão. Então, eu tenho essa fórmula aqui. Se eu observar pelos números, eu faço assim, gente, eu vou testando. Eu sei que eu tenho as fórmulas gerais. CnH2n mais 2, que é só de alcano. Eu tenho CnH2n e eu tenho CnH2n menos 2. Então, eu tenho, na verdade, essas 3 fórmulas. Eu tenho essas 3 fórmulas. E eu vou tentar descobrir essa daqui é qual dessas 3. Então, ó, se fosse a primeira, com a quantidade de carbono, que é 4, aqui deveria ficar quantos hidrogênios? Seria 2 vezes 4 mais 2.
2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Como não é, eu sei que não é essa fórmula. Já posso eliminar essa fórmula. Na próxima fórmula, como n é 4, seria 2n, 2 vezes 4, que é igual a 8. Só que aqui é 6. Então, também não pode ser essa fórmula. Sobrou só uma, vamos conferir, né? Ó, 2 vezes n, que é 4, menos 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 2, 6. E aí eu sei que a fórmula geral desse hidrocarboneto é essa. Aí eu vou lá na minha colinha. É CnH2n menos 2. CnH2n menos 2 ou é um alcino, ou é um cicloalceno, ou é um dieno. E lá nas alternativas não tinha nem alcino nem dieno. Tinha alcano, alceno, alcino, cicloalceno. E aí eu sei que a resposta era um cicloalceno por eliminação. Eu posso afirmar com essa, só de ter essa fórmula que ele é um cicloalceno? Não, não posso. Porque a fórmula geral serve para alcino, cicloalceno e dieno. Então, eu não posso afirmar. Mas com as alternativas eu poderia marcar a correta, que era cicloalceno. Alguma dúvida? Gente, já tem quase uma hora que a gente está aqui, eu tenho um monte de exercício ainda. Eu vou fazer só mais 2 exercícios para não ficar muito longa, tá? E eles já vão meio que revisar também praticamente tudo. Então, nessa questão aqui eu vou ler, tá? Nos compostos orgânicos, os átomos de carbono se ligam entre si ou com outros átomos e formam as cadeias carbônicas, que podem ser abertas, fechadas ou mistas, normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. O composto 3,7 dimetil 2,6 octadienal, conhecido como citral, usado na indústria alimentícia e para fortalecer o óleo de limão, possui a fórmula estrutural representada abaixo. A classificação correta da sua cadeia carbônica é... Então, ele quer que você classifique essa cadeia carbônica. E aí tinha as opções. No caso aqui, a gente vai só classificar. Primeira coisa aqui na questão, a questão fala como que pode ser classificada. Então, essa cadeia, ela é aberta, fechada ou mista? No caso dessa cadeia, vê que ela é aberta, ela tem uma voltinha meio de fechada, mas ela não é fechada, ela é totalmente aberta. Então, ela não tem um ciclo, ela não forma um ciclo. Então, essa cadeia aqui, ela é aberta. E ela não é mista porque não tem nenhum pedaço fechado. Porque se tivesse algum pedaço que fosse fechado e tivesse pedaços que fossem abertos, aí eu poderia classificá-la como mista. Mas não tem, ela é toda aberta. A próxima classificação é se ela é normal ou ramificada. Para eu perceber se ela é normal ou ramificada, eu preciso classificar os carbonos, se eles são primários, secundários, terciários ou quaternários. Lembrando que uma cadeia que é normal só tem carbono primário e secundário. E uma cadeia ramificada
tem pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Então, eu vou começar a classificar. Se eu achar um carbono terciário ou quaternário, essa cadeia ela já é ramificada, tá? Vamos começar a classificar. Esse carbono está ligado a esse aqui só. Então, ele é um carbono primário. Esse daqui está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, esse carbono ele é um carbono terciário. Vou colocar o Tzinho aqui. Terciário. Opa, já achei o carbono terciário. Já sei que essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. Mas eu vou fazer a classificação dos outros carbonos também para a gente já treinar. Então, vamos. Esse carbono aqui só está ligado a esse. Então, ele é um carbono primário. Esse de cima está ligado a 1, 2 carbonos. Então, esse é um carbono secundário. Esse daqui está ligado a 1, a 2 carbonos. Então, também é um carbono secundário. Lembra que a quantidade de carbonos que esse carbono está ligado é o que vai dizer a classificação dele. Esse daqui está ligado a 1, 2. Então, esse é um carbono secundário. Esse daqui, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Ele é um carbono terciário. Esse daqui está ligado a 1, 2, carbono secundário. E o último aqui, esse carbono está ligado somente a esse, porque aqui ó, é oxigênio. Esse carbono é um carbono primário, está ligado a apenas um carbono. Classificando, opa, terminei não aqui em cima, esqueci. Esse carbono está ligado somente a esse aqui de baixo, então ele é um carbono primário. Como está classificando a cadeia, eu achei 2 carbonos terciários. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. Se eu tivesse classificado tudo e tivesse achado somente carbono primário e secundário, essa cadeia era uma cadeia normal. A próxima classificação é se é saturada ou insaturada. Saturada é somente ligação simples entre carbonos. Insaturada tem que ter pelo menos dupla ou tripla entre carbonos. Isso é muito importante. Que só vale se for entre carbonos. Por exemplo, aqui, ó, essa dupla, ela não é entre carbonos. É entre carbono e oxigênio. Então, essa dupla aqui não conta como insaturação. Mas eu tenho essa daqui, ó, que é entre 2 carbonos. Isso aqui é uma insaturação. Insaturação. Aqui também, ó, eu tenho a dupla entre 2 carbonos. Então, isso aqui também é uma insaturação. Insaturação. Se eu achei pelo menos uma dupla, no caso aqui eu achei 2 duplas entre carbonos, essa cadeia é uma cadeia insaturada. E a última classificação que ela pede é se é homogênea ou heterogênea. Para ser heterogênea, tem que ter um elemento que não é carbono nem hidrogênio, que esteja entre 2 átomos de carbono.
No caso aqui, o único elemento diferente que a gente tem é esse oxigênio. E ele não está entre dois carbonos, ele só está ligado a um. Então, essa cadeia aqui não pode ser heterogênea. E aí, por exclusão, ela é homogênea. Dúvidas? Passar para a próxima. Vou corrigir só essa aqui mais, tá? O eugenol, ou óleo de cravo, é um forte antisséptico. Seus efeitos medicinais auxiliam no tratamento de náuseas, indigestão, diarreia e outros. Contém propriedades bactericidas, antivirais e é também usado como anestésico e antisséptico para o alívio de dores de dente. A forma estrutural desse composto orgânico pode ser vista abaixo. O número de átomos de carbono secundários nesse composto é... Então, eu quero saber a quantidade de carbono secundário. Se eu quero saber a quantidade de carbono secundário, eu preciso olhar todos os carbonos. E aí eu vou marcando. Esse primeiro carbono, ele está ligado a esse daqui só. Então, ele é um carbono primário. Esse carbono aqui, ele está ligado a esse e a esse. Ele é um carbono secundário, que está ligado a dois carbonos. Deixa eu mudar de cor. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a esse e a esse. Está ligado a dois carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Esse carbono, ele está ligado a 1, a 2, 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Vou pegar esse aqui, ó. Está ligado a 1, 2. Como ele está ligado a 2, ele é um carbono secundário. Eu sempre estou olhando a quantidade de carbonos que eu estou analisando está ligado. Não importa a quantidade das ligações. Esse daqui, ó, ligado a 1. Isso aqui não é carbono, então não conta. 2. Então, esse aqui também é um carbono secundário, porque esse aqui é um oxigênio, não é carbono. Então, não conta para a classificação. Esse aqui, ó, ligado a 1 carbono, 2, e aqui oxigênio, então também não conta. É só 2 carbonos. Carbono secundário. Esse daqui está ligado a 1, 2. Carbono secundário também. E esse daqui, ó, está ligado a 1, 2. Carbono também secundário. Só falta esses dois aqui, ó. Esse e esse. Esse daqui só está ligado a nenhum, na verdade, né? Não está ligado a nenhum carbono. Só que
quem lembra da última aula, se o carbono estiver ligado a nenhum carbono, ele também é primário. É primário. E a mesma coisa acontece aqui. Que esse carbono não está ligado a outro carbono, que é o oxigênio aqui, e ele é primário também. Agora eu só vou contar os secundários. Vamos começar, deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 carbonos secundários. Alguma dúvida? Então, gente, eu vou parar por aqui. Eu tinha selecionado mais questões. Só que como já tem mais ou menos uma hora que a gente está aqui, eu acho melhor a gente não se estender, porque senão fica cansativo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me mandarem na hora. Eu prefiro que vocês me mandem pelo WhatsApp, porque o WhatsApp eu olho com mais frequência. Então, a chance de eu te responder na hora é mais rápida. É maior, né? Maior. Então, deixa eu ver, tá?